Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra que agora está estudando prescrições para os problemas da vida. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quem está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 25 e capítulo 6, versos 7 e 8. Você está participando do estudo da série Prescrições para os Problemas da Vida, sabe? E é um prazer muito grande contar com a sua audiência. No programa de hoje falaremos de um dos nossos maiores problemas, o pecado. Veremos qual é a prescrição de Deus para este problema. Em Romanos, nos capítulos 7 e 8, Paulo falou sobre o pecado abrindo seu coração e compartilhando seus pensamentos conosco. De maneira muito transparente, ele escreveu sobre as lutas que enfrentava com o pecado. O que Paulo escreveu revela como nosso próprio coração e pensamentos são e a luta que enfrentamos contra o pecado. Talvez você se lembre que nos primeiros 4 capítulos dessa carta, Paulo tratou do pecado na vida de um incrédulo e nos 4 capítulos seguintes, ele enfocou o pecado na vida do crente. No final do capítulo 7, ele falou sobre o pecado na vida do crente que quer ser santo. A Bíblia diz que devemos ser santos porque Deus é santo. Apenas na vida do cristão que deseja ser santo constatamos a força e o poder do pecado, porque as coisas ficam calmas quando o crente não se importa com a santidade. Preste atenção nesse monólogo de Paulo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Esta prescrição, registrada no final do capítulo 7 e início do capítulo 8 de Romanos, é uma das mais bonitas da Bíblia e tem sido chamada de a Sinfonia da Inadequação. Fizemos a leitura completa desse trecho por causa da sua importância. Esta questão é especialmente importante para nós nos dias de hoje porque nunca foi tão necessário que os filhos de Deus conheçam qual é a prescrição para o pecado. Hoje muitas pessoas que professam ser crentes desconhecem o que Paulo falou nessa passagem das Escrituras. Por isso precisamos dar mais atenção a esse assunto. Fiz uma pesquisa entre nossos ouvintes para saber quais seriam os assuntos que eles gostariam que eu enfocasse em nosso programa. E a questão que foi mais citada foi exatamente o problema dos crentes carnais. Por que será que tantos crentes são crentes carnais, hein? O termo crente carnal parece ser contraditório, mas todos sabemos o que ele significa. Um crente carnal é uma pessoa que professa a fé em Cristo Jesus como Salvador, mas nunca conheceu a prescrição de Deus para o pecado. Ou já ouviu falar, mas não compreendeu bem, e se entendeu, não sabe como aplicar. Na verdade, eles desconhecem esse texto de Paulo que fala sobre a luta contra o pecado. Um dos meus teólogos preferidos, Dr. William Barclay, que durante 40 anos foi professor da Bíblia na Universidade de Edimburgo, na Escócia, chama este monólogo de Paulo de a Sinfonia da Inadequação. Nesse trecho, de maneira transparente, honesta e direta, Paulo se abre sobre a luta contra o pecado que ele próprio travou. Ele escreveu sobre a inadequação de algumas prescrições contra o pecado. Por exemplo, este monólogo mostra que é impossível vencer esta luta com nossas forças físicas na carne. Quando Paulo usa a expressão «na minha carne», ele se referiu à sua natureza humana, longe de Deus, sem o cuidado de Deus. Ao tratar desse assunto, Paulo criou um problema para muitos teólogos. Muitos teólogos dizem que não pode ter sido Paulo, tão maduro espiritualmente como nós conhecemos, o autor disso. Ele jamais poderia ter enfrentado o que disse a respeito da luta contra o pecado. Alguns dizem que se Paulo realmente passou por tantas dificuldades, então nós deveríamos adaptar alguma fórmula para a tentação do tipo ceder imediatamente e evitar a luta. Afinal, se era difícil para Paulo, o que dizer de nós, hein? Algumas pessoas acham que, se foi assim para ele, é impossível para nós vencermos a luta contra o pecado. Existe um pouco de confusão em relação a essa passagem, mas, para mim, a palavra-chave desse texto é carne. Paulo estava dizendo simplesmente o seguinte: longe de Deus, sem o cuidado de Deus, minha luta contra o pecado está perdida. Paulo foi um conquistador, um super conquistador. Eu nunca tive muito de conquistador, não, e para mim é fácil reconhecer que não consigo fazer alguma coisa. Mas para Paulo era diferente. Para conquistadores como Paulo, é muito difícil reconhecer a sua própria incapacidade. E por isso levou tanto tempo até que Paulo chegasse a esse ponto. Foi difícil para ele, porque ele queria conquistar a retidão, a santidade e a salvação. Ninguém jamais tentou tanto quanto o apóstolo Paulo solucionar por si mesmo o seu problema de tentação na carne, sem a ajuda de Deus. Mas ele se descobriu num dilema, vivendo em tamanha tensão, quase ao ponto de levá-lo à morte. Nesse trecho de Romanos capítulo 7, versículo 24, Paulo usou uma metáfora um pouco grotesca, que não compreendemos a princípio. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
Naquele tempo, na região de Tarso, onde Paulo foi criado, havia o costume de executar as pessoas condenadas por assassinato. Eles adotavam a pena de morte. A cruz, aliás, foi um modo de pena de morte primeiramente adotado pelos sírios, que não era o pior. Não era a pior forma adotada na história antiga. Na região de Tarso era usada uma outra forma de pena de morte ainda mais cruel. Se uma pessoa fosse condenada por assassinato, eles tiravam sua roupa e acorrentavam às suas costas ao corpo da pessoa que ele havia assassinado. Acorrentavam lá tornozelo com tornozelo, coxa com coxa, pescoço com pescoço. E depois levavam os dois para o deserto. Aquela era uma morte terrível, indescritível, horrorosa. Foi a esta morte que Paulo se referiu quando disse: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele estava tentando mostrar como ele tinha tentado ser santo e vencer esta batalha do pecado sem a ajuda de Deus. E era assim que ele se sentia, com um corpo que o estava levando à morte. A prescrição para o pecado apresentada pela Bíblia não se encontra em nós mesmos, ela vem de fora de nós. Davi percebeu isso quando confessou seu pecado de adultério e assassinato. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi, então, depois de reconhecer a sua natureza pecaminosa, orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. A palavra em hebraico que Davi usou para criar foi a palavra bara, que quer dizer fazer ou criar do nada. Davi sabia que se Deus não criasse nele um novo coração e um novo espírito, ele continuaria pecando, pecando e pecando. Sabe, esta reflexão de Paulo nos mostra a impossibilidade ou a inadequação de qualquer prescrição para o pecado. Vamos ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.